Bom dia, meus amores. Bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo ao meu lar docilar. Apesar que estou de saída, gente. Hoje é um dia muito especial, o batismo do meu sobrinho Gustavo. Para nós que somos cristãos evangélicos, né? A gente costuma batizar nas águas, que é o quê? Uma declaração de que aceitamos Jesus nas nossas vidas. Nós declararmos para o mundo que estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, que queremos viver essa nova vida. Então hoje é um marco muito especial na vida dele. Ele é um adolescente, um jovem de 17 anos, abençoado, cheio de dons e talentos. Escolhido do Senhor, filho da promessa que Deus chamou desde o ventre da minha irmã. E estamos muito felizes por esse dia. Então vamos lá compartilhar com vocês. Vai ser um dia na chácara, depois vai ter churrasco, piscina, vai ser uma bênção. Um dia mesmo de agradecimento, bênçãos e confraternização. Tá bom? Então não perca, fica comigo até o final. Não esqueça de já deixar o seu like no comecinho do vídeo para não esquecer. Se você não é inscrito, é a sua primeira vez aqui, já te convido a vir se inscrever e fazer parte dessa família abençoada, desse lar abençoado. Aqui eu compartilho muitas coisas sobre minha vida com vocês, vida de mãe, esposa, tudo eu compartilho um pouquinho com vocês. E também, se quiser me seguir lá no Instagram, tá bom? Para ficar mais pertinho de mim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos lá! No capítulo 3 de Mateus, a Bíblia fala que João Batista estava ali batizando no Rio Jordão. E ele ali falava bem claro: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim pisará o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando eles estavam ali, João Batista realizando o cumprimento da palavra de Deus, a Bíblia diz que agora chega aquela personagem muito maravilhosa, aquele homem, e quando aquele homem chega, a Bíblia diz que todos pararam. João Batista, lá no capítulo 1 de João, versículo 29, a palavra de Deus vai nos relatar. João olha agora e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então nessa manhã nós estamos aqui diante de um grande evento espiritual. Eu tenho honra de batizar o meu neto, graças a Deus. Um menino que eu acompanhei o nascimento dele desde a maternidade, o retorno para o lar e ali crescimento. Na época nós não tínhamos automóveis, e ali sempre ele foi um menino muito saudável, forte, né? E ali quando nós fomos escolher o carrinho para conduzi-lo ele, nós tivemos de escolher um carrinho bem forte. Aqueles carrinhos truncados, né? E ali cansamos de sair, irmão, lá do Novo Alvorada. Atravessava aquela rodovia, na época não era duplicada, né? Era mão dupla, aquele maior perigo, atravessar ali aquele trânsito, não é? Ali do menino, ali nós atravessávamos para realizar a obra de Deus no Parque do Café, né? Graças a Deus, crescendo em graça, né? E a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, né? E sabedoria. Então tá aqui meu neto, Gustavo, graças a Deus. Ele, até um dia desse, ele tinha dúvida do batismo, né? Mas ali com palavras sábias, palavras, a ajuda do pastor Mágico, né? Glórias a Deus. E ele resolveu batizar. Então nesta manhã estaremos realizando esse batismo, né? Glórias a Deus. E tem uma grande alegria de ter vocês conosco, viu, irmão? Deus abençoe. Uma alegria muito grande. Que maravilha, né? Foi instruído por um grande professor, né? Aqui, o pastor Rússio, formado, né? Em várias áreas. E ele instruiu ele sobre o batismo, né? Então eu queria ver o pastor Rússio expressar algo, né? Pode tirar também. Pode. Pai do Senhor a todos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 35, diz o seguinte, 34. E respondeu o eunuco a Felipe: rogo-te que quem disse isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe, abrindo a boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais. O eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. Amados,
A palavra do Senhor nos mostra o quanto é para Deus importante uma alma e o batismo. Uma alma por quê? Porque esse etíope estava vindo de longe, de muitos quilômetros, para chegar até a Terra Santa e para conhecer um pouco da pessoa que haviam falado e do que ele estava lendo ali sobre as Escrituras. E o grande impeditivo que havia ali para que entendesse era que ninguém tinha que o explicasse. Era uma outra cultura, era uma outra história, mas não tinha quem o explicasse a Escritura. E Filipe estava muito longe, mas Deus, com tamanho cuidado daquela alma, daquele simples eunuco, arrebata Filipe, ele transporta Filipe para perto do eunuco. E ali, vendo o eunuco na carruagem, lendo o Pentateuco, o livro de Moisés, lendo Isaías, ele pergunta: olha, você está entendendo o que você está lendo aí? O eunuco diz: como posso entender se não tem quem me explique? E nisso o eunuco começa a ser ensinado e explicado a toda a situação, todo o contexto, e quem é especialmente Jesus Cristo, nosso Senhor. E horas tantas dessa caminhada, em meio àquela pregação de vida, como é a pregação cristã, a pregação que prega que Jesus Cristo é nosso Senhor, é nosso Salvador, e que por Ele nós somos salvos, curados, remidos, e que Ele morreu por todos nós. Aquele eunuco cheio da presença do Espírito Santo, com conversão no seu coração, vem a Filipe e fala: olha, tem água lá, o que me impede? E quando nós recebemos a palavra do Senhor, enchemos o nosso coração de alegria, e o nosso senso de urgência para ontem. Tem água lá, eu não vou esperar chegar na Etiópia, eu não vou esperar chegar na sua casa, eu não quero esperar chegar para encontrar os seus amigos apóstolos, seus amigos discípulos, para a gente fazer uma grande festa. Não, a água está lá. O que me impede? Que é a urgência da nossa alma de encontrar paz, de encontrar salvação. E Filipe disse: olha, é lícito, se você crê que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador, é Cristo, pode ser batizado agora. E ele falou a palavra mágica, a chave para que pudesse acontecer aquele batismo. Ele disse: eu creio. Então, a partir daquele momento, ele estava apto para ser batizado. O batismo não é um batismo como o de João Batista. Esse batismo não é um batismo que perdoa pecados, que purifica dos pecados. Não é um batismo que salva ninguém. Não. Não é você ser batizado ou não ser batizado, que depende de você ser perdoado ou não ser perdoado. O perdão, ele vem a partir da palavra-chave que aquele eunuco falou: eu creio. E a partir do momento que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus, abre-se uma janela, mais do que uma janela, abre-se uma porta gigantesca para nós, aonde começará a caminhada, o percurso de salvação. O eu creio é abrir a porta com essa chave, é a chave que abre a porta. Mas há uma porta aberta que precisa ser atravessada, e um caminho que precisa ser percorrido. A salvação lhe depende, Gustavo, de você percorrer todo o caminho. A salvação sua já é agora, é fato. Se Jesus voltar neste momento, Ele vai olhar para o Gustavo, vai olhar para todos nós aqui que cremos no Senhor, e vai arrebatar-nos todos nós, e esse batismo pode ser no lado agora, porque vai ser lá na glória do Senhor se Ele voltar nesse momento. E vendo tudo aquilo que o pastor Domingos falou, o pastor Lacerda, no livro de João, capítulo 3, a Bíblia diz que vai ter com Jesus um homem com o nome de Nicodemos. Ele era muito instruído nas leis de Deus, mas isso não fazia dele um homem conhecedor da natureza de Cristo. Tem pessoas que conhecem a letra, mas não conhecem a humanidade, a natureza de Cristo. E para a gente conhecer a Cristo, a gente tem que conviver com Ele. E por isso Ele falou para aquele jovem largar tudo e seguir Ele. Aquele jovem tinha todo o conhecimento da letra, mas não tinha natureza, não conhecia a natureza de Cristo, não conhecia a humanidade de Cristo, não conhecia, amém, como que uma pessoa, amém, ela para se manter salvo, ela tem que seguir com Cristo Jesus. E Jesus, ele falou para Nicodemos no capítulo 3, o necessário é nascer de novo. Nicodemos, ele faz uma pergunta para Jesus: pode o homem voltar ao ventre da sua mãe já sendo adulto? Eu acredito que naquela hora Jesus deu um sorrisão bem bonito e falou para ele: não, Nicodemos, não é isso que está em questão. O que está em questão é nascer da água e do Espírito, porque essas coisas que testificam que o céu está na terra, daí que a terra, amém, tem ligação com o céu. Então, Gustavo, nesta manhã, diante de Deus, dessas testemunhas, amém, você está justificando diante da sua família, você está confessando publicamente diante da sua família algo que você já confessou no teu coração. Você
se apaixonou por Jesus, você se casou com Jesus, você quer um dia morar com Jesus no céu. Hoje batizado, como faz Jesus. Para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta também. Desculpa, eu esqueci na porta da vida, Cristo achará. Na final da vida, lá no céu tu estarás. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Se fecha aqui, outras portas se fecham. Aprender mais de Deus, que é Ele quem cuida de mim. Cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Você vai subir, você vai descer daí. Que coisa linda! Obrigado, meu Pai, pela sua providência divina. Cada um, meu Pai, contribuiu, Senhor, de coração alegre, coração generoso. Nunca deixe faltar, Senhor da glória. Pai amado, abençoe esse alimento. Desde que venha trazer nem desconforto, amado. Muito obrigado. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Mais tarde. A chácara à noite, gente, olha que linda que ela é. Que isso? Recebe, chegou todas as chácaras que você paga, a gente usufrui. Gente, já noitinha por aqui, já jantamos, tomamos sorvete.
Comemos fruta, melancia. Estamos indo para casa. E foi uma bênção, gente. Foi dia de vitória, de bênção. Foi maravilhoso, magnífico. E chego em casa e falo mais com vocês, tá bom? Já fizemos aqui a oração de agradecimento. E agora bora para casa. Amores, chegamos em casa. Meu Deus, hoje foi um dia muito abençoado, mas que luta. Começou desde a manhã. De manhã, meu esposo, o carro quebrou na rua. Enfim, as horas foram se passando. Na hora que o carro quebrou, nós estávamos juntos. Ele foi lá no trabalho, abriu o trabalho, o pessoal trabalhar. E aí veio aqui para daqui nós irmos com ele para Montemor. Mas no meio do caminho o carro quebrou, deu uma pane elétrica, sabe? Ele tentou entrar em contato com A, com B, com eletricista e tudo mais. Era de manhã e um falou que não dava para atender, o outro falou que tinha que aguardar e tudo mais. Eu falei, não, vamos de Uber, né? Enfim, porque batismo, tem coisas que é uma vez na vida, né, gente? Batismo, casamento, formatura e outros eventos, né? Nascimento, aniversários. Não é uma coisa de falar, amanhã eu vou, amanhã eu resolvo. Não, é hoje, né? Eu falei pra ele, vem que a gente vai de Uber. Aí ele veio, né? Ele conseguiu manter a estabilidade emocional. Ele falou que não, os problemas não iam tirar a alegria e a paz dele. Continuou cantando ao Senhor, ele deu super bem. Porque até meio assim, falei, nossa, que evolução, né? Aí fomos lá para o batismo, rezamos o batismo. Aí ainda estava lá na chácara, e no meio do dia ele veio para vir resgatar o carro, chamar um guincho, levar no profissional e tudo mais. Quando ele veio aqui em casa, ele trancou a casa e a chave fica junto com a chave do carro. E ele deixou a chave lá. E eu geralmente sempre ando com a minha chave e hoje, por algum motivo, eu não estava com essa chave. A gente sabe quando tudo contribui. Enfim, voltamos do evento, voltamos da chácara. Quando chegamos aqui, cadê a chave? Lá vai ele pular o muro. Pensamos, acho que é só o portão que tá fechado, né? E a porta deve estar aberta, porque a gente deixa só encostada. Aí ele pulou o muro, abriu o portão, na hora que entramos, porta trancada. Lá vai ele subir, fazer um monte de malabarismo. Enfim, conseguiu entrar em casa e abrir a porta por dentro, que minhas chaves estavam tudo aqui dentro, né? Aí ele estava super, né, assim, agoniado, estressado, irritado, cansado, tudo com água. E enfim, gente, nesse meio tempo lá na chácara, você acredita que eu coloquei boia nas 3 crianças, eles brincaram o dia todo. No fim da tarde eles começaram a ficar com frio, bater o queixo, e eu coloquei a roupa neles, né, roupa seca e tal. E em um determinado momento o Guto falou assim, mãe, eu posso ir na piscina? Eu falei, não pode, já tá seca, a mãe já pôs roupinha seca em você. Chega de piscina por hoje, a água tá muito gelada. Eu falei pra ele, não, mãe, deixa, só molhar o pé, só molhar o pé, só molhar o pé. Não. Continuei conversando com as meninas, gente, questão de minutos, na hora que a Lili começa a gritar, o Guto caiu na piscina, o Guto caiu na piscina, gente. O senhor Augusto entrou na piscina sem boia. E, gente, que livramento. Foi livramento, fui eu guardando. Gente, foi muito livramento. Aí ele começou a se afogar na piscina, ele, pai, o Guto caiu na piscina, e todo mundo correu. Um amigo nosso, Felipe, ai meu Deus, que gratidão esse meu nosso amigo. Pulou na piscina com tudo e o retirou de lá. E assim, gente, só nos resta agradecer, sabe? Sentimento de gratidão. E é isso, gente, foi um dia bem, onde tudo aconteceu de ruim. Um dia bem atribulado, um dia com bastante intercorrência. Mas em tudo o Senhor guardando, cuidando, dando saída, dando soluções, sabe? Então eu quero deixar de reflexão para você que não importa o que você passa na sua vida. Às vezes tem processos que não imaginamos passar ou não queremos passar. Mas seja o que for, o Senhor está com você, Ele está sempre cuidando. Ele está sempre ao seu lado, protegendo, dando livramento, dando saída, dando estratégia, tá bom? E foi esse o saldo do nosso dia, mas fora essas intercorrências, foi um dia muito abençoado. Gustavo batizou. O que é o batismo, né, gente? Eu deixei um pouquinho no vídeo mostrando para vocês. É um símbolo, uma declaração pública de que você fala, declara que Jesus é o seu Senhor Salvador Jesus Cristo, que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Então foi muito maravilhoso, muito edificante, né? Porque você vê um jovem nos dias de hoje, na qual as pessoas só querem viver os desejos da carne, viver as ilusões deste mundo, querer viver uma vida santa, separada, diferenciada, viver para Cristo. Isso é muito lindo, né? Que Deus abençoe meu sobrinho. A família ficou muito feliz, muito emocionada, muito grata ao Senhor. É isso, gente. Hoje nos resume, nosso sentimento que nos resume nesse dia é gratidão. Gratidão ao Senhor, sabe? Então é isso, foi um dia muito abençoado. Vou descansar agora. Todo mundo já dormiu, vocês acreditam nisso? Esse eu vou descansar, tá?
por mais um dia que o Senhor nos deu. Teve batalhas, desafios, mas vencemos, porque com Deus nós somos mais que vencedores.